A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Hoje, a aula de número 10. A restauração nacional e espiritual de Israel. A chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Vamos orar então. Pai querido, somos gratos ao Senhor, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem sido conosco e o Teu Espírito tem nos conduzido em vitória a cada dia, Papai. Ainda que os nossos olhos não contemplem, eu sei que o Senhor tem trabalhado a favor de cada um de nós, do meu irmão, da minha irmã, e eu quero Te agradecer nessa hora, por esta aula, por esse tempo precioso que nós temos de meditar nas coisas do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu preciso ler com você o capítulo 37, uma parte dele, para que você entenda, e à medida que a gente for lendo, eu vou compartilhar algumas coisas com você a respeito da visão que o profeta teve. Nós temos falado sobre o chamado do profeta, sobre para onde ele foi deslocado, para onde o Senhor mandou o profeta, para uma casa rebelde, para um povo idólatra, para um povo que tinha se esquecido do Senhor. E o contexto histórico de Jeremias, de Daniel ali na Babilônia, de Ezequiel ali onde eles estavam, era um só. O povo estava sendo exilado. Então a visão do profeta no capítulo 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, ainda na tela, esse versículo. O profeta, ele foi chamado exatamente quando ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Uma das coisas que o sacerdote não pode fazer de jeito nenhum é tocar no corpo de um homem morto. O que Deus faz? Deus leva ele para um vale de ossos secos. E parece uma loucura, mas eles estavam muito sequíssimos, ou seja, a provação tinha sido muito grande. Por quê? Porque o fogo já tinha consumido a carne daqueles ossos. E ele continua dizendo: Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Olha a resposta que o profeta dá, reconhecendo a dependência e a magnitude, a soberania de Deus. Senhor Deus, tu sabes, disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E olha que interessante, primeiro ele não podia tocar no corpo de um morto, nos ossos de um morto. Agora Deus manda que ele falasse com os ossos, que ele profetizasse, ou seja, se eles te ouvirem ou não ouvirem, Ezequiel, eles são casa rebelde. E o Senhor continua dizendo, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis o quê? Que eu sou o Senhor. O testemunho do profeta, diante daquele vale, trazendo vida àqueles ossos secos. Então profetizei segundo me for ordenado. Obediência do profeta. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. A perfeição de Deus, irmãos. Vamos observar isso, a obediência do profeta, profetizando para aqueles ossos. Eles começam a se juntar, o barulho que ele vai ouvindo, e os ossos vão obedecendo ao mandato do Senhor. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? O Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Que coisa tremenda, Deus trazendo à existência até o Espírito que não havia sobre aqueles ossos. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé.
um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Ou seja, eles estavam dizendo: nós não temos mais esperança. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Promessa maravilhosa do Senhor, ia tirar eles da sepultura. Nós hoje, muitas vezes, nos encontramos numa situação que estamos mortos e ainda vivemos. Por quê? Mortos espiritualmente, mortos precisando realmente do sopro desse Espírito, da vida que há em Jesus Cristo, para que a gente possa viver uma vida realmente plena. E nós somos povo do Senhor. Porém, vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos lá para a introdução. A visão de Ezequiel é uma declaração do poder majestoso de Deus. Nós vimos isso aí. Ele está disposto a recriar, ou seja, trazer vida, trazer de novo o Espírito e estabelecer novamente o seu povo na terra. Ela descreve numa linguagem metafórica essa visão de Ezequiel, como Israel voltará a ser uma nação soberana, completa política e espiritualmente. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança. E Deus vem falando: eu vou trazer de novo, vou tirar vocês da sepultura. Seria necessário aumentar a esperança do povo em tempos difíceis. E eu quero lançar para você mais uma vez um desafio. Seja um conselheiro de paz. São tantas notícias que nós ouvimos nesses dias, principalmente a respeito de política, que a mente da gente, a cabeça está ficando saturada, porque você não sabe de onde vêm as notícias. Tantas pessoas querendo realmente que você apoie o que elas estão dizendo, que você concorde com o que elas estão dizendo. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e nós vemos um caos na mente das pessoas. E o diabo vai trabalhando nisso. Ele vai realmente minando a nossa paciência com as coisas. Para quê? Para que a gente perca o nosso propósito. O nosso propósito não é política. O nosso propósito não é saber quem vai fazer ou não vai fazer. As coisas estão de um jeito que de um dia para o outro muda tanta coisa na vida de uma nação. Por quê? Porque é como se eles estivessem cambaleando, e nós temos um papel muito importante: é salvar os que estão cambaleando, é ministrar, é aconselhar, é ser promotores de paz, ou seja, pacificadores. Então, por isso, esse desafio: seja um pacificador. Não se envolva em assuntos que você não pode determinar. Deus está cuidando de você. Deus vai continuar cuidando de você, se você obedecer. Se você for como o profeta ali, que obedeceu, ainda que parecesse uma coisa do outro, uma coisa fora de propósito, ser colocado num vale de ossos secos, depois profetizar para os ossos, ele cumpriu o chamado dele. Amém? Olha o que a palavra fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. E Oséias continuou dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vamos orar? Vamos aproveitar esse tempo para que seja feita a vontade do Senhor na nossa nação. Amém? Assim como Jesus disse na cruz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a cruz foi ali que se cumpriu, né? Quando ele estava no Getsemane, ele disse isso, e na cruz se cumpriu realmente a vontade de Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por tudo, pela nação para a qual o Senhor nos escolheu, pelo Brasil, papai, especificamente a nossa nação.
Cumpre a tua vontade, papai, independente de quem estiver à frente dessa nação, se o Senhor não voltar, papai. Nessa transição de governo, tantas coisas que temos ouvido, temos visto, que o Senhor possa cumprir a tua vontade e que a tua vontade seja soberana, papai, sobre todos nós, sobre a nossa vida, papai, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida espiritual contigo. Seja mesmo soberano, pai, em nome de Jesus. Eu abençoo meu irmão, a minha irmã agora com paz, para que o coração deles possa ficar tranquilo, possa saber mesmo, papai, que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, pai, em nome de Jesus. Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões, o espalhamento do povo. A primeira foi ali, aconteceu com os assírios babilônicos, e a segunda com os romanos, a perseguição, né? Nós temos claramente ali o apogeu da perseguição em Nero, que perseguiu os cristãos, matou os cristãos. Então, nós vemos que eles passaram por duas perseguições principais. Mesmo assim, e diante das investidas e constantes perseguições promovidas nestes anos, nada pode impedir as promessas divinas para o seu povo. Qual o ponto positivo de tudo isso que estava acontecendo? Deus levou o profeta para aquele lugar, para ele ver aquele exército, para ele entender sobre a restauração da nação. Qual é o ponto positivo? Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e em 14 de maio de 1948 foi feita a publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e o que? David Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. A nossa mensagem, assim como do profeta, é de esperança. Ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas, ela pode florescer. Esperança. Vamos ser mensageiros de esperança. Vamos estar presos a essa esperança da volta certa do Senhor, da restauração completa do Senhor para nós. Vamos para a conclusão. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel ao sofrimento e perseguição desaparecerão por completo. Jesus falou sobre isso. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que se cumpra o que Jesus anunciou. Vamos ver o que Jesus falou. Cairão a fio de espada, está falando do povo, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Que tempo é esse? O tempo que nós temos vivido. O tempo em que o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão recusando o Evangelho. A visão do vale revela a situação dos judeus na diáspora e ao mesmo tempo anuncia de antemão o quê? O poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa na terra. E eu me despeço de você com essa palavra de encorajamento. Leve esperança para as pessoas, leve o Evangelho para as pessoas, não o Evangelho que o mundo está apresentando, não o Evangelho que a igreja perdida muitas vezes em seus conflitos políticos, sociais, tem apresentado, mas o Evangelho que está escrito para nós. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio para salvar o pecador. Isso sim é uma mensagem de esperança, para que você possa ver alegria nas pessoas. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.